Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós vemos inovação, dicas, dinamismo e sempre mudanças. Porque pode mudar, Paulo? Não só pode, como deve, como mudou. Mudamos de novo? Como assim? Hoje é um podcast especial que nós vamos falar diretamente para os homens, Arthur. Exatamente, Paulo. Por isso, estamos nós dois aqui, representando a categoria masculina desse podcast, porque estamos no mês de novembro, né? Então, é um mês dedicado aí a falar sobre a saúde do homem. Então, nós aproveitamos esse gancho para nós trazermos um pouco, abordar, mas na verdade, né, sobre o homem em si. Vamos deixar de lado um pouco a saúde, né, nessa questão, mas falar do emocional, do comportamento, do que é ser o homem. Nós falamos muito, às vezes, aqui sobre polo masculino, polo feminino, mas vamos aprofundar um pouco nisso. O que é ser o homem, na verdade? O que diferencia um homem de polo de masculino curado para um que não está, um que está com polo ferido, como que é o dia a dia dele, as ações, o que isso reflete na família dele, na carreira. Então vamos lá, Paulo, o que seria para você ser um homem? Olha, pergunta difícil, né? Porque eu costumo falar que é muito fácil você ouvir a expressão assim: ah, eu sou um homem de verdade. Mas às vezes nós não sabemos o que isso representa. Eu sempre digo que quando toda criança nasce, ela tem lá no registro dela marcado se ela é do sexo masculino ou do feminino. Eu falo, isso não é escolha, é nascimento. Porém, ser homem, isso é escolha, porque é um fator de escolha que transforma a pessoa no que ela é verdadeiramente. E para mim, ser homem é você saber quem você realmente é. Porque eu digo o seguinte: hoje nós temos muitas feministas e eu admiro muito o que a mulher tem representado, o que ela tem conquistado. Só que muitos homens, justamente porque a mulher reivindicou o lugar dela, abriu mão do lugar dele. Ele falou assim, não, ela quer fazer tudo? Pode fazer, eu vou ficar aqui no sofá, relaxando, porque agora minha esposa troca a resistência do chuveiro, coloca comida na mesa, cuida das crianças, e eu fico batendo no peito, eu sou homem. Não é assim, gente, não é. Pra mim, ser homem é justamente você se posicionar sabendo que você tem sim as suas responsabilidades, e é um assunto extenso, e eu vou trazer muito mais sobre isso, assim como o Arthur. Arthur, já devolvo a pergunta pra você, o que é ser homem? Olha, Paulo, eu concordo muito com suas palavras, porque também vejo nesse sentido de que ser homem não é o gênero, não é ter nascido ali homem ou mulher, enfim, ser homem é no comportamento, nas suas crenças, nos seus valores, o que você representa dentro da sua casa e para a sociedade. O que você tem a agregar realmente nessa posição. Por quê? Porque nós vemos que desde tempos antigos o homem ele é um símbolo de liderança, de força, de quem vai à luta. E é como você falou, às vezes nós vemos isso um pouco trocado. Nós vemos muitas situações de que o homem ele se acomoda em uma situação e quem vai à luta, quem faz acontecer é a mulher dentro de casa. E o homem ele acaba ocupando ali um comodismo, digamos assim, e isso ele vai perdendo a sua essência. Só que a questão que eu vejo hoje acontecer muito é porque ele vai retransmitindo isso para as outras gerações. Então os filhos acabam espelhando o comportamento dele e a gente vai cada vez mais vendo isso em sociedade, de que não a questão de direitos iguais, eu também concordo, todos temos que ter os mesmos direitos, exercer os mesmos cargos, ter os mesmos salários, ter as mesmas posições, tanto homem e mulher, mas o posicionamento, quem protege a família, quem é o líder, quem é o que encoraja, vamos em frente, não, isso aqui vai dar certo, deixa comigo, que isso aqui eu vou fazer acontecer.
quem conserta as coisas dentro de casa, não que a mulher não possa, inclusive ajudar também, vamos fazer junto, ó, comprou um móvel, vamos montar ali juntos, mas e quando ele deixa de lado porque sabe que ela vai fazer? Então, quando ele começa a sair do polo dele, sair do lugar dele, ele começa a se perder. E esse eu acho que vem acontecendo muito, eu vejo pelo menos acontecer muito isso dentro das famílias, e isso é preocupante. Porque a questão, Paulo, é que qual o maior problema referente a isso? Qual o maior problema de um homem com o polo de masculino ferido, ele acarreta dentro de um lar? Olha, eu vejo que a mulher ali, você pensa, ela continua trabalhando para fora. Ela chega em casa e tem que fazer as tarefas domésticas, os afazeres, cuidar dos filhos, da educação, pensar nas finanças. Muitas vezes a mulher muitas vezes é quem faz a gestão das finanças ali, e tudo ela. E é uma sobrecarga em cima da mulher, e o homem acha que fazer o trabalho dele ali diário, que ele é contratado, seja em uma empresa, seja na empresa dele, mas é só aquele durante o expediente. Em casa ele é omisso, em casa ele se acomoda, e a mulher tem que fazer tudo. Uma hora essa mulher vai cansar. Uma hora ela vai começar a sentir tanto o peso de ter que assumir a responsabilidade que deveria ser do homem, que uma hora cansa. E esse cansar é o que está terminando muitos relacionamentos também. Então eu queria agora ver com você, como que você enxerga essa questão da troca de polos dentro de relacionamentos? Olha, Arthur, eu fico muito triste quando eu converso com alguns adolescentes, e às vezes, claro, na brincadeira, fala assim, ó, eu queria encontrar alguém tão macho quanto a minha mãe. Parece brincadeira, mas infelizmente tem se perdido isso, a referência do que era um homem de verdade dentro de casa. Porque muitos homens hoje têm a ideia de ser homem, o Homer Simpsons. Você pega o Homer, ele é aquele cara que tá em casa, não é exemplo, faz coisas erradas, e ele não é referência para a própria família. Infelizmente, quando você não escolhe ser um homem de verdade, alguém dentro da sua casa vai tomar o seu lugar. Às vezes quem está tomando o seu lugar é a sua esposa. Não porque ela quer, é porque ela precisa. Eu sempre digo que a mulher, ela tem todo o direito de fazer tudo aquilo que ela quer, inclusive ser mulher. Inclusive, pedir pro esposo, falar assim, amor, você pode arrumar, sei lá, a televisão? Não quer dizer que o homem vai virar um eletricista, vai desmontar a TV, vai consertar. Às vezes ele vai simplesmente pegar o telefone e pedir para alguém vir consertar. Só que ele tá falando assim, olha, eu sou o provedor da casa. E o provedor de soluções. Não quer dizer que um homem que recebe menos que a esposa, ele se torna menos homem. Não. Ele continua sendo homem desde que ele se posicione como tal. Eu acredito que muito tem se perdido, o homem tem se colocado no lugar que ele não deveria estar. Às vezes, deixando o lado feminino dele aflorar muito mais e deixando com que a mulher tome o polo masculino, sendo aquela que tem que chamar mais firme os filhos, educar melhor, porque o que eu vejo que se perde muito? Às vezes me perguntam, falam assim, Paulo, qual que é o dever do homem? O homem, ele tem que ser homem, primeiramente, e a gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Ele tem que ser pai, ele tem que ser amigo, ele tem que ser protetor. E quando você fala um exemplo sobre o pai, qual é o dever do pai? Simplesmente colocar um filho no mundo? Não. Ele, assim como a mãe, tem que estar presente com seu filho. Ele tem que estar ali pronto para atender as necessidades, dizer pro filho sim, eu te amo, mas quando precisar corrigir, falar com ele, olhar no olho e falar assim, olha, eu sou o seu pai, me olhe como referência. E isso que eu falo, mais doído do que dar um tapa, porque dar um tapa é muito fácil para corrigir, é falar assim pro filho, olha, eu faço isso, se eu não faço, por que você quer fazer? Só que muitas vezes quem não é exemplo dentro de casa
é o homem. E é isso que a gente tem tentado mostrar para os homens que eles podem ser muito mais. Isso, Eu admiro muito porque as mulheres começaram um movimento muito bonito, que é de falar assim, olha, você pode mais, você pode crescer, só que o homem esqueceu e colocou na mão da mulher, já que você quer tudo, faça sozinho, eu não vou fazer nada. E pegaram como exemplo, infelizmente, o Homer Simpson e fala assim, olha, eu faço nada, vou ficar aqui só bebendo no meu sofá e não sou referência. Temos que mudar essa imagem. Temos que mudar essa imagem. E eu pergunto já pra você, Arthur, o que um homem pode fazer para tomar o seu lugar de homem dentro da casa? Vamos lá, Paulo. A primeira coisa, ele precisa se conhecer. Precisa entender de que ele está no lugar errado. Porque muitas vezes ele não enxerga isso. O homem ele pode deixar de ser esse provedor, esse protetor, esse líder dentro de casa, mas ele nem percebe. Então o conhecimento realmente dele saber quais são os deveres dele, como que ele deve se posicionar, para ele saber, nossa, eu não estou fazendo dessa forma. Porque às vezes ele acredita que está fazendo da melhor forma possível, e com certeza sim, na falta do entendimento, o que ele faz é sempre pensando no melhor, em muitos casos, né? Então ele primeiro entender. E esse entender, a gente vai aprendendo realmente, porque se deixar, a gente acaba aprendendo muito, na verdade, sobre nossas histórias, quem nós fomos. Nós, o que eu sempre falo, nós somos frutos de nossas histórias. Então acho que o primeiro ponto aqui, como que nasce essa questão do homem de polo de masculino ferido? Porque assim, nós temos os dois polos. Polo masculino e polo feminino está dentro de todo mundo. Nós só precisamos saber a hora de colocar aquele polo acima. Aquela situação, não, agora eu preciso me impor mais, eu preciso decidir, eu preciso proteger, eu preciso... Isso aqui é comigo. Coloco o polo masculino na frente. Não, agora eu estou com um momento em paz com a minha família, eu vou relaxar, eu vou acolher, eu vou dar afeto. O polo feminino ele entra ali nessa questão também. Então nós temos que trabalhar com os dois. Só que como que o homem nasce com esse polo masculino ferido? E em muitas situações é isso que você comentou, de que o homem não é aquele que apenas coloca o filho no mundo. E é o pior. Esse é, acho que um ponto de partida ali para trazer homens com masculino ferido. Porque a falta de presença desse pai é o que vai começar a afetar já essa criança. Quando ela não tem a referência de um pai presente e ele é criado ali só pela mãe, então toda a referência que ele tem é da mãe. Isso serve para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Ali enquanto criança. Uma menina, uma criança, tá lá, a menina tem na sua primeira infância, ela vê a mãe tendo que suportar tudo, tendo que prover, tendo que dar o sustento, tendo que fazer tudo, porque é só ela, porque o pai não está presente. Ela começa a entender que aquele é o jeito certo. Então ela vai crescer uma mulher nesse posicionamento, de que tudo ela tem que resolver. Ela não vai conseguir se sentir calma em algum momento, falar, opa, aqui agora eu tô tranquilo. Quando ela estiver ao lado de um homem de verdade, ela falar, agora eu tô tranquila, deixa que ele resolve. Eu vou relaxar e eu vou entrar no meu polo feminino. Não, ela não consegue, porque ela não aprendeu isso. E a mesma coisa o homem. Quando o homem vê que a mãe tá ali, só ficou ela tem que dar conta de tudo. E ele aprende que a mãe que resolve as coisas, que a mãe que tem que correr, que a mãe que tem que fazer acontecer, ele também não entende o posicionamento dele como homem quando ele crescer. Então esse eu acho que é um ponto crítico hoje na nossa sociedade, que são exatamente esses homens que abandonam a paternidade. Então, pagar a pensão, entendam, pagar a pensão é um dever. Não é muito aquém do seu direito. É muito aquém do que você realmente deveria fazer. É uma obrigação, porque você também é responsável por aquilo, por aquela pessoa, por aquele ser que está agora no mundo. Mas e a sua presença? E você ensinar também para essa criança. E você mostrar, dar afeto para ela ter afeto também do pai e da mãe ali ao mesmo tempo. Então essa falta hoje eu vejo como um dos principais motivos
na identidade. E é o que eu coloco, que hoje, um homem sem pai, ele é um homem sem identidade, porque ele perdeu a referência. Ele não teve essa referência durante criança, ele não vai levar isso para a vida adulta. Então, a menos que ele passe por um processo de conhecimento, para ele entender qual é a posição dele, como que ele deve agir, qual a melhor forma dele se comportar perante a sociedade, ele vai acabar gerando ali um ciclo, porque ele vai criar filhos também sem essa referência, e isso vai dando continuidade. Então acho que o primeiro ponto da sua pergunta de como mudar isso é se conhecer. É conhecer em qual local você está. Você hoje se enxerga como o provedor, e como você falou, não é só na questão do dinheiro, e sim que toma a frente, que faz o que tem que acontecer, o que tem que fazer, o que precisa ser feito. Não, eu vou fazer, que protege a família, que é líder, que ele... isso aqui é com meu marido. A mulher, ela se sentir segura de falar, isso é com meu marido. Pode ver que ele resolve. Fala com ele que ele resolve. Isso aqui quebrou. Amor, isso aqui tá ruim. Não, deixa aqui que eu vou resolver. Então são essas pequenas situações do dia a dia que, para aquele que tá no polo certo, que ele sabe o seu lugar, que ele tá bem posicionado, é coisa simples. Aquilo ali é o hábito, é a rotina dele que vai fazer acontecer. Agora, quem não tá, acaba postergando, acaba procrastinando muito isso, e vai perdendo cada vez mais a sua essência. Isso desde a vida, desde o jovem, digamos assim, até se perpetuar para a vida adulta e para os próximos ciclos. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou muito bem sobre que é uma escolha. Basicamente, ser homem é uma escolha, e que as crianças têm perdido a referência porque muitos pais têm abandonado a paternidade. A nossa audiência aqui conhece que um pouco da sua história. Você escolheu ser pai mediante uma separação. Porque é muito cômodo numa separação para os pais falar assim, olha, então assim, a mãe que pariu as crianças, então ela que cuide delas a partir de agora. Só que você foi diferente do consenso, porque você, como muitos pais poderiam ter tomado essa atitude, mas você falou assim, não, eu quero ser pai pro Noah, quero ser pai pro Vinícius. Qual foi a experiência de falar assim, eu quero ser pai pros meus filhos? E você já tinha essa consciência da importância que era de você ser um verdadeiro pai? Não, ainda não tinha bem essa consciência. Realmente essa é a minha história. Eu trouxe em outros episódios um pouco sobre ela. E eu era essa pessoa. Também estava no meu polo masculino ferido. Por algumas situações, como eu trouxe em outros episódios, meu pai trabalhava muito. Então, apesar de ter um pai presente, mas eu ainda sentia a ausência dele por ele trabalhar muito, eu acabei tendo convívio com a minha mãe. Então eu peguei muito do comportamento dela, que é a proteção, ser acolhedor, o afeto, o carinho. E isso me tornou uma pessoa assim também, uma pessoa mais afetuosa, mais carinhosa, mais gentil com as pessoas. Só que a falta, a ausência que eu tinha ali daquela figura paterna, porque meu pai trabalhava muito, estava fora, e eu fui me espelhando sempre na minha mãe, então me tornou também uma pessoa com baixo poder de decisão. Então eu deixava muitas pessoas decidirem por mim, porque era mais cômodo. Então eu não me posicionava, eu tinha dificuldade, eu me reservava, eu me fechava, eu buscava sempre agradar as pessoas para não gerar um conflito e para ser aceito, porque era o que eu aprendi, de que eu sendo gentil, eu sendo afetuoso, eu teria uma melhor aceitação das pessoas. Então eu fiquei muito nesse sentido. E eu fui crescendo assim. E com meus filhos eu era muito assim. Então com meus filhos eu acabei, desde que eles nasceram, sendo muito carinhoso com eles, e não que isso é errado, mas sempre indo mais para esse lado do afeto, do carinho, do acolhimento com eles. Isso foi gerando uma conexão que eu posso hoje até colocar uma conexão de mãe.
Meninos. Por isso que acredito que até foi mais fácil essa decisão na separação. Porque era um desejo meu ter ficado com eles. Então, dentro desse acordo, para mim, foi o melhor dos mundos. Só que intensificou essa questão do amor. Agora estamos só nós, eu preciso ser tudo para eles. Só que o tudo para eles era, eu preciso dar amor para eles. Eu preciso dar amor o suficiente para que eles não sintam falta de mais nada. Só que ao mesmo tempo que eu estava dando amor, que eu estava dando afeto, eu estava deixando de lado obrigações. Eu estava deixando de lado de dar algumas responsabilidades e algumas regras. Então eu acabava assumindo tudo. O que ia fazer? Eu não chegava e falava, filho, vem cá, vamos fazer aqui. O pai vai fazer isso daqui, vamos fazer comigo. Não, fica aí, tá tudo bem. Não quer fazer? Tá tudo bem. Fica aí. Não, eu vendo eles bem, pra mim tava tudo ótimo. E eu ia lá e fazia tudo sozinho. Então eu vejo que eu fui replicando isso. E eu só fui começar a mudar quando eu comecei a me conhecer. Foi aí que eu falo que a importância do autoconhecimento. Quando eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento e eu fui entendendo que essa é a minha personalidade, esse meu comportamento estava sendo prejudicial para mim e para os meus filhos, falei, opa, peraí, tem algo errado aqui então. Nossa, eu faço isso. Então toda vez que eu ia vendo algum conteúdo, eu ia aprendendo algum conteúdo, falando, o homem ele tem que ser assim, o homem ele tem que se posicionar, o homem ele tem que ditar a regra da casa, o homem ele tem que proteger, o homem ele tem que prover. Nossa, mas eu não estou fazendo isso? Peraí. Comecei a me assustar. Eu falei, tá na hora de mudar, tá na hora de você assumir o seu lugar, porque senão você está afetando os seus filhos. Eu fui enxergando muito isso, o quanto eu estava podando eles de muita situação. Então hoje eu já busco. Falo que eu sou 100%? Ainda não, porque a gente sempre tem coisas a melhorar. Mas hoje eu já sou muito diferente do que eu era alguns anos atrás. Então hoje eu já coloco, não, vai ser assim, é assim porque eu estou falando porque eu sou seu pai. Então esse é um primeiro posicionamento. O respeito sempre eu tive dos meus filhos. Mas, filho, você não quer fazer isso? Não, eu começava a emburrar, fazer manha. Falava, não, então tudo bem, deixa aí, deixa que eu mesmo faço. Não quer fazer, deixa que eu faço. Agora não, já falo, filho, eu estou falando para você fazer isso. Se falar de novo que não quer fazer, eu sou seu pai, eu estou mandando você fazer isso. Porque eu sei que é pro bem dele. Porque eu sei que eu estou ensinando um conceito e um comportamento de vida para ele de assumir responsabilidades, de aprender uma nova tarefa, para ele, quando crescer, ele, opa, isso aqui eu sei porque meu pai me ensinou. Então esse é o primeiro ponto, realmente. Isso veio através do conhecimento, através de me enxergar aonde eu precisava mudar, aonde eu estava sendo falho, e começar ali o desejo de mudança. Porque entender é uma coisa, agora você entender e falar, realmente eu preciso mudar, e começar a agir. Esse é o fundamental. Maravilhoso. E eu vejo hoje, Paulo, que dentro dessa situação, eu coloquei a minha história um pouco como uma lição de vida para mim, também uma forma de eu mudar, porque aquilo me incomodava. Então eu estava enxergando o que eu estava fazendo para os meus filhos. Mas e quando o homem não consegue enxergar isso? Quando é uma situação de que o homem ele passa por várias situações de que ele não se firma em algum relacionamento, ele não se sente pai suficientemente apto ou ali preparado, porque o homem tem também seus medos, mas ele não quer demonstrar nessa situação. Como que ele consegue pedir essa ajuda? Como ele consegue se enxergar nesse momento de falar, não, realmente o problema é comigo e eu preciso buscar ajuda? Dentro da sua mentoria, de clientes que você atende, você pega nessas situações e como você pode direcionar esse homem para uma mudança? Arthur, vamos lá. Quando nós falamos de homem, nós temos que pensar no que é o dever de um homem. Tem um versículo bíblico que eu amo quando a gente fala de paternidade, que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar.
E pensa num versículo que mexe comigo e me confronta a melhorar. E eu uso isso para que as pessoas possam se autoavaliar. Porque quando você fala no caminho, você não tá falando, desenha um mapa e fala pro seu filho assim, ó, segue esse mapa pro resto da sua vida. Você fala no caminho, você fala assim, filho, vamos andar junto? Aonde eu entrar, você pode entrar. Aonde o papai não entrar, você não entra. Isso é pesado. Porque quando você começa a ter consciência do que você pode ou não fazer, você tá falando o quê? Você tá falando, olha, eu preciso ser melhor para que o meu filho seja melhor. Quando um homem, ele não se sente capaz, às vezes, de saber o que ele pode ou não fazer, eu sempre penso o seguinte, imagina seu filho. Imagina que o seu filho viveu uma vida segundo a sua orientação. O que você faria para que ele tivesse uma vida extraordinária? Às vezes é mais fácil imaginar no outro o que nós deveríamos fazer. A gente fala assim, não, meu filho vai estudar para que ele possa ter uma boa profissão. Meu filho vai ser educado para que ele possa falar outras línguas. Ele vai... E quando eu coloco esse exemplo para que ele avalie o que ele quer para o filho dele, eu faço a seguinte pergunta. E por que você não está fazendo isso? Olha que é pesado. Porque eu estou falando... Esse versículo é um dos versículos que me norteia. Porque eu falo assim, ensina o menino no caminho. Você quer que seu filho aprenda inglês? Por que você não está conversando inglês com ele? Você quer que seu filho estude? Porque você não está estudando. Olha só, Arthur, nós seguimos muito mais o que nós vemos do que o que nós ouvimos. Isso é verdade. O exemplo, ele marca mais. Pensa só, quantos filhos se tornaram bêbados porque viam o pai bebendo? Quantos filhos aprenderam a fumar porque o pai fumava? Quantos filhos abandonaram as suas famílias porque um dia foram abandonados pelos seus pais? Esse versículo ensina no caminho, está falando o quê? Eu sou exemplo para que meu filho ande comigo. Ou ande da mesma forma que eu andei. Isso é verdade. Isso é o que confronta. E isso é tão sério, tão forte, porque não só bíblico, a ciência também vem comprovar, nós somos seres imitativos. Sim. Então nós espelhamos em quem está mais próximo. Nós aprendemos e replicamos aquilo que vemos realmente. Então nós imitamos. E você andar no caminho correto, você está sendo o espelho para que aquela pessoa que é sua geração, que é seu descendente, vai espelhar em você, falar, opa, meu pai fazia isso, meu pai me ensinou assim, e não só me ensinou com palavras, meu pai estava ali presente do lado. E quando você coloca isso, ensina no caminho, né? Não é no final, não é quando terminar, é durante o caminho, você está caminhando junto e ensinando e demonstrando. Tem muita gente que usa um famoso ditado popular que diz assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é impossível. Nós copiamos, nós temos os neurônios espelhos, que nós fazemos o espelhamento das atitudes que nós vemos ao nosso redor. Mas sabe o que é o mais interessante, Arthur? É que todos nós, como homens, que estamos falando para homens aqui nesse episódio, nós temos que buscar ser a referência daquilo que nós desejamos. Sabe o que é interessante? Se você pegar hoje nos principais restaurantes, do Brasil, você vai olhar que a maioria dos chefes são homens. E sabe o que é interessante? A gente sempre costuma falar que o lugar da mulher é onde? Na cozinha. E por que os maiores chefes são homens? Sabe por quê? Porque quando o homem entende que ele pode ser referência naquilo que ele quer, ele se torna referência. E nós temos que ser referência em tudo na nossa vida. Homem, você pode ser referência naquilo que você desejar. Ser homem, olha que interessante. Recentemente eu digitei no Google, e talvez você tenha essa curiosidade. Fala assim, definição de homem. Eu me espantei com a definição do Google, com a simplicidade. Homem, definição do Google, tá, gente? Homem é um ser humano que nasceu com genitália masculina. Eu falo,
Isso pra mim não é ser homem. De verdade, isso pra mim não é ser homem. Por quê? Porque não é porque nós carregamos uma genitália diferente da mulher, isso nos torna alguém diferentes. A nossa escolha transforma não só a nossa vida, transforma a nossa família e o ambiente que nós estamos. E eu volto pra você mais uma vez a pergunta, Arthur, perguntando pra você: quanto a sua escolha de ser um homem melhor interferiu na sua família? Muito, muito. Interferiu positivamente. Nossa, evoluiu tanto, nós crescemos tanto com essa escolha. Porque assim, são situações, a gente vai refletindo toda uma criação, hoje eu tenho um filho já com 20 anos, indo para 20 anos, e um de 10. Então são 2 décadas pelo menos aí, com um comportamento. De repente eu quebro aquilo, falo, opa, agora vamos começar a mudar. E vou ensinando. E tudo que eu vou fazendo, eu vou pontuando hoje. Eu vou falando, ó, porque eu aprendi que é assim, assim, e eu enxerguei sentido nisso. Então agora eu estou fazendo isso por isso, isso, isso. E não só nos filhos, mas num contexto geral. Então hoje, ao ser uma pessoa melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um esposo melhor, eu sou um pai melhor. Então a decisão, a escolha, refletiu muito na minha vida. E esse é um dos pontos, voltando aqui para a parte de relacionamento. Então, como isso interferiu na minha família? Então, vou começar aqui com o relacionamento mesmo entre homem e mulher. Muitos homens, eles têm, por simples falar, não, direitos iguais, todo mundo tem que fazer tudo, vamos dividir tudo, vamos fazer ao mesmo tempo, isso. Até concordo. As tarefas de casa, por exemplo, têm que ser divididas. Os dois moram na mesma casa. Então, nada mais justo do que você contribuir com a manutenção da casa. E a manutenção é isso, é a limpeza, é lavar uma roupa, é fazer comida. Os dois são responsáveis pela casa. Então, hoje nós temos isso, acho que um pouquinho mais comum, pelo menos nessa parte. Acho que tem mais homens hoje que ajudam nas tarefas domésticas do que alguns anos atrás. Antes isso realmente era exclusividade da mulher, e o homem se sentia menos homem se ele fizesse isso. Então era até um princípio de vergonha, falar, não, eu sei cozinhar, eu lavo a louça de casa. Se você colocar algumas décadas atrás, jamais um homem falaria isso numa roda de amigos. E hoje já se tem isso, um posicionamento melhor, mas não é só isso, o relacionamento, não pode ser baseado apenas nisso. É todo um contexto. Como que você está sendo com sua mulher? Qual a importância que você dá para ela? Qual é a prioridade que você dá para ela? Esse é o papel do homem, é colocar também a sua mulher lado a lado e torná-la como prioridade. Então, às vezes, a gente faz muita coisa para outras pessoas, no trabalho, para amigos, para colegas. Às vezes a gente acaba sendo mais gentil ou fazendo algum favor, e quando é para dentro de casa, a gente já é um pouco mais arredio. Fala, não vou fazer, não quero, ou acaba sendo um pouco mais ríspido, sendo que deveria ser o contrário. Quem está ali com você junto, quem está compartilhando dos mesmos sonhos, é quem merece a sua atenção, é quem merece a sua prioridade. Então coloco hoje como trazer um relacionamento mais saudável, você colocando o seu masculino acima, você aflorando o seu polo masculino. Eu acho que nada mais forte do que isso, do que você colocando a sua mulher no feminino, você deixando ela ser mulher. Como isso? Seja gentil, seja cavalheiro, abra a porta do carro para ela descer. Se você nunca fez isso, faça a primeira vez. Te garanto que ela vai ver um espanto. O que está acontecendo? Peraí, porque não está acostumada a isso. E é uma pena. Então, são simples gestos de abrir uma garrafa, de você dar flores, de você... trazer realmente ali a presença como prioridade. Isso são algumas coisas tão simples que fogem do dia a dia de uma relação. E por quê?
Porque a mulher tá muito nessa de ela pode fazer, ela deve fazer por ela mesma, e o homem tá achando que tá sendo suficiente, que tá fazendo o básico, e isso é o suficiente. Uhum. E às vezes não, a mulher ela só precisa ser feminina mesmo, só precisa repousar, falar, esse é meu homem, ele cuida de mim, eu tô segura porque meu homem tá do lado. Então isso já muda muito em alguns relacionamentos, pequenas atitudes já mudam muito. Mas é só um contexto, é só uma pequena amostra, porque realmente é no comportamento. Aí eu trago para você, Paulo. Eu venho falando, eu principalmente aqui, tô falando muito do masculino ferido e como a gente trazer isso mais à tona, se entender e melhorar. E quando o masculino ele tá muito acima, fora inclusive do normal, quando é aquele homem mais ogro, digamos assim, isso também é prejudicial? Com certeza. Eu costumo falar, e eu digo muito isso para homens, que o dever do homem é ser cavalheiro, não um cavalo. Porque muitos homens têm a impressão que para ser um homem viril tem que ser agressivo, tem que ser rude. Na verdade, isso não funciona em lugar nenhum. Se você olhar, principalmente, eu convido muitas vezes você analisar um bar. Você vai ver muitos homens sendo grosseiros, verdadeiros cavalos lá dentro, e isso não produz nada de bom, nem para ele, nem para a sociedade. Muitas vezes nós temos que aprender que ser um homem de verdade é voltar à essência. Da mesma forma que nós queremos que as mulheres sejam verdadeiras damas, nós temos que buscar ensinar que o homem ele pode ser um cavalheiro, e isso não diminui ele como homem. Ao contrário, enaltece. Por quê? Eu tenho muito a visão de um cavaleiro como o antigo James Bond. Gente, ele era um lorde verdadeiro. E o que isso representa? Sabe por quê? Um homem de verdade, ele tem que saber se comunicar. Ele tem que saber fazer acordos. E às vezes um acordo com a mulher que fica em casa, ele fala assim, olha, você cuida da casa, eu vou trazer o sustento. Mas não é porque você fez um acordo que ela tem que cuidar da casa, que é sua obrigação deixar a toalha em cima da cama. Não, faça a sua parte. Ajude. Por quê? Porque quanto mais você auxiliar, você orientar, você se colocar no seu papel como um homem que é um homem de verdade, mais tempo você vai ter para sua mulher. Sabe o que é interessante? Eu amo a Bíblia. E tem um livro de Provérbios, eu recomendo, quem não leu, leia o Provérbios 31, que o pessoal fala da mulher virtuosa. E fala, mulher virtuosa, quem a achará? Ela levanta cedo, administra seus bens, a sua casa. Sabe o que é interessante? Esse texto não foi escrito para mulher. Esse texto ele foi escrito para um rei, pela sua mãe. E fala assim, olha, se você quer ter uma mulher virtuosa, é seu dever procurar e zelar por ela. Às vezes a gente esquece que o dever do homem, de ser homem, é cuidar da mulher. É cuidar, não sendo um ogro, como você me perguntou, se um ogro atrapalha a relação. Claro que atrapalha. Sabe por quê? Porque, procura aí, vou dar um exemplo, assistam aí Shrek, que a gente fala de um ogro, até para ele se relacionar, encontrar a sua Fiona, ele precisou mudar. Às vezes a gente tem, não, eu vou bater no peito, eu vou ser grosseiro, eu vou xingar. E eu falo, isso vai ser bom para quem? Você está sendo exemplo para você mesmo, você vai se orgulhar quando você olhar para atrás, 10, 20 anos para trás, você vai ter orgulho do homem que você foi? Às vezes a gente esquece, a gente coloca que homens abrem mão do que é e esquece que o dever do homem é ser homem. Mas ser um homem com integridade, ser um homem de responsabilidade, ser um homem em que os outros homens se espelhem. Para que talvez o seu filho, o seu sobrinho, talvez lá na frente o seu neto fale assim, olha, aquele ali era um homem de verdade. Exato. E a gente tem muito assim visto isso, né, de um homem mais grosseiro, e se confundem em algumas coisas. A questão é, nós não colocamos virilidade. Homem sim, por questões fisiológicas mesmo, produção de testosterona, tudo, ele tem uma força física maior,
ele tem uma virilidade maior, uma resistência maior, mas essa virilidade às vezes pode ser prejudicial nesse sentido. Quando ele coloca isso acima, ele coloca isso como sua forma de comportamento, e se torna rude, se torna grosseiro, se torna às vezes até violento. Numa situação, eu sou o homem da casa, eu que mando, tem que ser do meu jeito. Então, isso também é totalmente errado, né? A forma. A gente coloca aqui que tem que despertar sim o polo masculino, mas essa é a importância que eu coloquei dos dois polos, tem que trabalhar em conjunto. Você também não pode deixar só o polo masculino e só a virilidade, só a testosterona falar alto ali. O feminino também tem que estar ali presente e tem que estar à tona também. E isso que eu trago esse exemplo porque às vezes nós vemos muitos homens que eles não sabem falar sobre sentimentos, sobre o que sentem. Por quê? Sempre foi colocado muito, principalmente para o homem, que ele não pode chorar. Chorar nem parece homem. Chorar não é coisa de homem. Então, desde criança ele já é posicionado, às vezes, de que se ele está irritado com alguma coisa, se ele está triste com alguma coisa, ele não pode demonstrar isso. E qual a importância de um homem poder sentir seguro de falar de sentimentos? Porque hoje nós vemos muitas mulheres fazerem isso. Sim. E a mulher, eu acredito que ela evoluiu muito, inclusive por isso também, por ela se entender, por ela ir buscar. Se você for pegar material, algumas décadas atrás, material de autoajuda, o consumo era principalmente o público feminino. E hoje nós já vemos mudando. Inclusive, como nossos clientes, em imersões, em treinamentos, nós já vemos uma crescente do público masculino. Mas ainda é novo. Por exemplo, você não vê numa roda de amigos perguntarem: e aí, como que você está hoje? O que você está sentindo? Fala pra mim como que você tá. Não no sentido de você tá bem, e aí, tá trabalhando, e aí, como que tá? Não, e aí, como que você realmente está por dentro? Nós não, o homem em si, ele não tem esse costume. E até estranho. Eu tava assistindo esses dias e me veio essa frase de você chegar numa roda de amigos e perguntar realmente como seu amigo está sentindo. Pega ali os mais próximos e tenta sobre a vida dele. Porque o homem não fala, ele não se abre, nem para os próprios amigos. Qual a importância dele falar hoje de sentimentos, para ele se entender um pouco mais? E isso é uma chave já para uma mudança também? Sim. Imagina um homem como uma panela de pressão. Ele é inundado todos os dias de testosterona. E quanto mais você não aprende a se cuidar, mais essa panela ela vai pegando pressão. Qual que é o problema? Que a panela de pressão, se ela não tem uma válvula de escape, ela explode. E muitas vezes o homem ele não quer se abrir porque ele fala assim: eu vou ser frágil, eu não posso falar o que eu estou sentindo porque ninguém precisa saber das minhas dores. Mas você sabe realmente quais são suas dores? Será que às vezes você não está culpando a sua esposa, seu filho, por alguma atitude sendo grosseiro porque você não tem uma válvula de escape? Às vezes você precisa liberar a testosterona. O que é? Não é aliviar com boxe, com artes marciais, que eu recomendo para todo homem. Mas às vezes você aliviar a pressão é literalmente falar. É natural da mulher, a mulher fala muito mais do que o homem. É engraçado, quando eu chego em casa, minha esposa me pergunta: amor, como é que foi seu dia? Eu falo: foi tudo bem, tudo ótimo. E pra mim, eu já contei pra ela o meu dia. E pra ela, verdade. Quando eu pergunto pra ela como é que foi seu dia, ela fala: então, amor, eu levantei às 6. E aí ela começa a descrever. Detalhando. E eu falei assim: olha, eu também levantei às 6. E às vezes a gente não coloca pra fora o que precisa ser colocado pra fora. E às vezes, por isso, quando um homem desaba, ninguém sabe a origem. Porque ele não falava com ninguém. Ele não... Interessante que os homens, quando normalmente tem casos de depressão,
muitas vezes ele já tá passando por aquilo por muito tempo. Só que ele é o brincalhão, ele é os risonho. É muito comum você pegar humoristas que são depressivos. Por quê? Porque ele faz todo mundo rir. E ninguém imagina que ele precisa de uma válvula de escape. Por dentro. Então, é dever do homem, ser homem, é também se abrir. É ter uma válvula de escape para que a testosterona dele não faça explodir. E aí ele, sim, eu falo que quando você não coloca para fora, aí você tá deixando de ser homem. Porque você não fez o que deveria ter feito. E outro fato importante desse assunto que você trouxe, se você pegar as estatísticas, o número de suicídios é muito maior entre os homens. Exatamente por isso. Ele não deixa transparecer, mas quando ele explode, é de uma vez. E isso pode explodir para situações, inclusive, graves de suicídio. De ele não ter dado nenhum tipo de sinal, e de repente foi lá e fez. E aconteceu. E não só sobre suicídio, Arthur. É muito comum homens infartarem muito novos. Verdade. Porque ele segura tanto aquilo que ele passa até que se torna uma doença que vai levar ele para a morte. O homem, ele tem uma expectativa de vida muito menor. E aí eu pergunto para você, que vem da área da saúde, lida com gestor, e você como gestor hospitalar, que cuida de várias pessoas, como você faz para lidar com homens que muitas vezes não sabem que precisam ser cuidados? E tem muitos casos, viu? Realmente, o homem, ele acaba absorvendo tudo, e isso é prejudicial, inclusive, para a saúde. Porque você precisa ter essa válvula de escape para não entrar nessa pressão. Não entrar nessa que você comentou, deu esse exemplo da panela de pressão. Então ele precisa realmente ter um alívio, porque senão ele fica guardando aquilo e o corpo sente. Sim. Nós somos psicossomáticos, nós sentimos as nossas emoções também no nosso corpo. E como você não tem uma válvula de escape, você vai guardando tudo aquilo, vai só acumulando, vai aumentando a pressão, uma hora o corpo vai gritar. E geralmente, quando grita, é sério. E nós vemos isso em pessoas mais jovens, porque eu acho que até o anseio por crescer, por fazer acontecer, por eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso crescer profissionalmente. Então é uma carga de estresse muito grande. E na hora que ele explode, geralmente ele está no auge ali de seus 30, 40 anos. E é perigoso. Eu tive uma vez um médico trouxe uma metáfora sobre como que é o corpo humano. Eu achei isso muito interessante em questão do infarto. Falou, quando se é mais velho, é como se fosse uma cidade. Uma cidade, quando ela já cresceu, ela prosperou, ela já é uma cidade fundada há mais tempo, ela tem várias vias. Então não tem só uma avenida principal, ela tem vários caminhos. Quando é uma cidade jovem, acabou de ser inaugurada, tudo, ela tem uma única via principal. E assim somos nós. Quando jovens, nós temos ali poucas vias, uma via principal que, se dá problema, se entope ali, um infarto é fulminante. Não tem para onde escoar aquilo. E quando se é mais velho, quando se está numa idade mais avançada, se tem esses outros caminhos. O corpo vai criando esses outros caminhos. Então a chance de sobreviver a um AVC, a um infarto, é maior uma pessoa mais velha do que em uma pessoa mais jovem. Então o infarto geralmente é fulminante. E é isso que a gente realmente vê na área da saúde. Muitas pessoas morrendo com seus 37, 40 e poucos anos. E se você for analisar realmente a vida da pessoa, isso é uma carga de estresse muito alto. E nós tivemos recentemente, em um dos episódios aqui, que foi referente ao câncer de mama, né? Que a doutora falou que uma das causas do câncer também é o estresse, né? Então, esse acúmulo de estresse é totalmente prejudicial para a saúde. Então, precisa realmente descarregar, precisa soltar isso. E o homem, ele só vai conseguir isso, primeiro, ele entendendo, essa necessidade, e segundo, ele tendo uma fonte de confiança.
seja ali dentro da família, seja através de um amigo, alguém que ele possa confiar de que vão ouvi-lo sem julgá-lo. Às vezes é só isso que precisa. E aí onde entra esse círculo de amizade, essa sociedade em volta dele, que eu coloco de... Já perguntou para um amigo como que ele tá, como... o que ele está sentindo, como que está a vida dele, realmente, seja você, às vezes, esse amigo, para dar esse encorajamento de alguém se abrir e ser uma válvula de escape e fazer essa troca. Eu pergunto para você, Arthur, uma coisa que é muito interessante, que a gente vive hoje, que muitos homens falam que não tem amigos que perguntam para ele, o que você já trouxe, sobre como ele está. Mas eu sempre falo que o primeiro passo é ser o exemplo. Né? Como nós podemos modificar a mentalidade dos homens para que eles entendam que ele precisa de uma rede de apoio que saiba ouvir, mas que ele também saiba o momento de perguntar, porque ninguém me disse nada, mas você perguntou. Às vezes a gente tem o pecado da omissão, né? Eu falo assim, eu não falei porque ninguém me perguntou, mas talvez seja o canal para mudança é saber ouvir, mas o mais importante é saber perguntar. Como nós podemos mudar essa mentalidade do homem? Olha, acho que o primeiro ponto é ele ter certeza de quem está ao seu redor. A segurança é tudo, é como eu falei. Ele precisa ter uma confiança de que alguém vai ouvi-lo sem julgá-lo. Sim. Então, ter uma confiança, um círculo de confiança é importante. Então, começa ali dentro de casa, seja com sua esposa, com... O filho eu não colocaria porque o filho não deve enxergar, às vezes, algumas certas dores, porque ele precisa enxergar que você é forte, que você pode, que, opa, meu pai ele é minha referência. Então, conversa sós com sua esposa. Se não se sente à vontade, que já é o primeiro ponto aí, eu acho que isso nem deveria ter, mas é um processo de mudança, acho que o principal tem que ser a sua esposa, ela tem que ser a sua fonte de confiança, que é parceira da vida. Então, tanto ela com certeza vai se abrir para você, como você, quando você pensar em se abrir, teria que ser a primeira pessoa a quem você deveria recorrer. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Então, às vezes, o homem se sente mais seguro de conversar com a pessoa de fora ali do círculo familiar. Então, converse com um amigo, realmente. Procure um amigo. Agora, se você... É um outro ponto que eu quero trazer aqui nessa entrevista, que é importante. Se você não se sente seguro de se abrir sem ser julgado dentro daquele círculo de amigos que você frequenta, talvez seja a hora de você pensar em trocar de mesa. Você trocar seu círculo de amigos. Porque você precisa ter alguém com quem contar, alguém de confiança, de que, cara, tô aqui, tô com você, ser seu ombro amigo. Às vezes ele nem vai saber resolver o seu problema, mas só em você desaguar isso, já te tira aquela pressão, já te alivia um pouco. Então acho que o primeiro ponto é enxergar quem está ao seu redor, é sentir a confiança em quem está, você precisa ter essa confiança. Se você não tiver confiança, talvez seja a hora de você trocar essas pessoas que estão ao seu redor. Olha que interessante. Às vezes a gente esquece que nós podemos escolher quem está do nosso lado. Olha, não, mas é que eu tenho um amigo que ele é meu conhecido desde a escola. Ele pode continuar sendo seu amigo. Mas será que é o seu amigo para tudo? Porque eu digo isso muito e eu trago isso a importância de você ter mentores. Sabe, hoje, Arthur, eu busco muito mentores para áreas diferentes da minha vida. Por exemplo, eu tenho um mentor de finanças. Olha que interessante, eu cuido da parte financeira da minha empresa. E eu tenho mentores que são melhores do que eu. Quando alguém me chega para falar da minha empresa, falando assim, olha, você já colocou um sistema financeiro? Foi claro. Você já fez isso? Eu já tenho diversas respostas do que eu já passei. Só que hoje eu tenho mentores que falam assim, Paulo, vamos olhar as minúcias, porque ele já passou e sabe onde eu posso evitar os tropeços. Estou falando de finanças, mas isso se aplica em qualquer área. Então, muitas vezes o que a gente esquece, fala assim, eu não tenho um amigo que eu possa me abrir. Será que você precisa de um amigo ou você precisa de um mentor?
Porque o mentor muitas vezes vai ser aquele que vai ser imparcial e vai falar pra você claramente quando você tá errado. Vai falar quando você precisa melhorar. E quantas vezes nós precisamos melhorar e nós não temos alguém para apontar aonde nós precisamos melhorar. E os homens muitas vezes esquecem de buscar ajuda. Ou acredita que na força do braço vai dar tudo certo. Não, gente. E pode dar certo na força do braço. Só que a que preço? Qual é o custo? Qual é o tempo que isso vai levar? Exatamente. E às vezes um mentor, você vai gastar 1, 2 horas de um bate-papo como esse, ou assistindo um podcast como esse, e vai abrir tanto a sua mente para que você não erre. E eu pergunto para você, Arthur, qual a importância dos mentores da sua vida como homem? Olha, uma parte você já colocou aí, que é não perder tempo. O mentor, ele vai, primeiro, ele tem a informação, ele tem o conhecimento para poder te direcionar de uma maneira mais assertiva. Segundo, muitas vezes esse mentor já passou pelo que você está passando. Então ele vai trazer também uma experiência de vida. Então ele vai encurtar o caminho até a sua cura. Que às vezes você fica martelando, você fica batendo na tecla em várias situações por anos e anos. E às vezes em uma sessão, como você falou, já pode te destravar tanto. Você fala, nossa, nunca tinha percebido, nunca tinha visto por essa perspectiva. Isso faz sentido, realmente. Então às vezes em uma sessão você já consegue evoluir o que você não conseguiu em anos. Então acho que ajuda profissional, ajuda de um mentor nessa situação é ganhar agilidade e assertividade. É você ter o time certo e o mais assertivo possível. Então, é fundamental realmente essa ajuda. Arthur, o papo tá bom, mas a gente já começa a ir finalmente para esse episódio tão maravilhoso que a gente tá falando aqui sobre masculino, sobre o que é ser homem, sobre como nós podemos melhorar. Porque olha que interessante, nesse mês que nós estamos, que é o mês do cuidado com o homem, muitas vezes você fala da saúde física do homem. Para que ele se cuide contra câncer e tudo mais, que é super importante. Mas hoje nós estamos trazendo um olhar diferente do como você olhar para que você se cuide como homem, para que você tenha orgulho de falar, eu sou um homem de verdade. E Arthur, eu pergunto para você, você que entrou no autodesenvolvimento e tem ajudado outros homens a evoluir, qual é o maior ganho que um homem que escolhe se tornar um homem de verdade, evoluindo, tem quando ele fala assim, bate no peito e fala assim, eu não sei nada. Qual é esse ganho que um homem pode ter? Olha, o maior ganho em si é como pessoa. Você vai sentir mais autoconfiante, mais empoderado. Você vai falar, opa, eu dou conta realmente disso. É diferente do você ficar no achismo. Será que é assim? Será que eu fiz certo? Ou às vezes ficar se culpando por algumas atitudes que você cometeu no passado. E você, quando você está curado, quando você já entendeu ali a situação, você fala, opa, peraí, é realmente assim. Agora eu sei o caminho, eu sei por onde ir. Então a sua confiança aumenta. Você se sente uma pessoa mais pronta, mais preparada. E isso vai te direcionar para todas as áreas da sua vida. Você tendo essa confiança em você mesmo, você acreditando em você mesmo, isso vai melhorar a sua carreira, a sua empresa, a sua relação, seja como pai, como filho, como esposo, porque você se entende melhor, você sabe quem você é. Então acho que essa é o principal. É você primeiro saber seu posicionamento. Quem é você? Qual é a sua identidade? Então, quando o homem enxerga isso, ele passa a ser diferente. E ser diferente é maravilhoso. Você realmente enxerga o mundo de outra maneira porque você começa a enxergar as possibilidades. Você sai às vezes de um vitimismo
que nada dá certo, porque pra mim nada dá certo, porque tudo pra mim é mais difícil, porque isso aqui sempre dá errado. Você sai dessa situação, fala, peraí, se eu errei aqui, eu já sei agora onde eu não posso ir. Agora eu vou por outro caminho para acertar. Então você se torna uma pessoa que você começa a enxergar possibilidades. E com isso você cresce, não tem jeito. É um caminho sem volta. Então precisa realmente, eu trago todo mundo aqui, procure ajuda, procure uma mentoria, procure um profissional para começar a te direcionar nessa cura. Porque realmente é um caminho que você vai cada vez mais amar estar ali naquela posição e vai cada vez mais vislumbrar um crescimento. Fala, esse aqui é só o começo, eu posso ir muito além. Agora, Paulo, e para você, te deixar uma pergunta. O homem, ele já entendeu que ele precisa mudar, ele já está tentando agora achar um caminho, ele sabe que isso vai fazer ele chegar a um patamar maior. Mas esse homem, como de fato ele pode trazer isso como um propósito de vida e trazer isso como um legado? O que isso vai interferir na vida dele de fato e nas próximas gerações? A cura desse homem, o posicionamento desse homem vai trazer como propósito e legado. Vamos lá. Quando o homem ele entende que a mudança dele vai gerar uma transformação, ele entende que ele não faz nada sozinho. Olha que interessante. Você só é esposo quando você tem uma esposa. Você só é pai porque você tem filhos. Você só é chefe se você tem funcionários. Ou seja, o homem, para ser homem, ele aprende que ele nunca faz nada sozinho. Porque até para dar uma ordem como homem da casa, ele precisa ter alguém para receber essa ordem. E muitas vezes nós esquecemos isso, Arthur. Que para sermos homens de verdade, nós temos que entender que nós precisamos de apoio das pessoas que estão ao nosso lado. Para ter um legado, para que contem a nossa história, alguém tem que ter ouvido a nossa história. Alguém tem que ver os nossos exemplos. Eu volto naquele versículo, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando chegar lá na frente, ele não vai se desviar e vai falar, o meu pai fazia isso. E muitas vezes, o que falta para que deixemos um legado positivo é as pessoas nos olharem e falar assim, eu realmente respeito aquele homem. Realmente ele tem a minha admiração. Porque muitas vezes nós queremos conquistar tudo à força. E uma das coisas que é a maior mentira que um homem tem é que ele é o mais forte de todos. Ninguém aqui nasceu para ser super-homem. E uma das coisas que eu mais aprendo com a história do super-homem é que ele sempre estava sozinho. Porque ele resolvia tudo, fazia tudo e não fazia nada. Muitas vezes queremos ser super-homens e afastamos todos ao nosso lado. E sendo que na verdade é para estar ao contrário. Nós deveríamos, para ser um homem de verdade, nós deveríamos ser imãs de boas pessoas. Sabe por quê? Eu posso pegar meu celular, abrir um YouTube, um TikTok e dar risada sozinhos. Mas é muito mais gostoso reunir a família, os amigos e compartilhar a vida e dar risadas verdadeiras e únicas. Um legado de verdade é construído não sozinho, mas em comunidade. Eu convido todos os homens a compartilhar quem você é. Eu e Arthur estamos preparando uma novidade para vocês, para que você aprenda a ser um homem de verdade, para que você possa buscar e estar junto conosco, buscando ser um homem de verdade. Vá acompanhando, eu já convido, deixa minha dica aqui, ó. Entra lá, Paulo Henrique Oliveira Oficial, e vai me seguindo que logo logo tem oportunidade para você estar junto conosco, aprendendo a ser um homem de verdade. Exato. Também convido, me sigam, mentor Arthur Lima. Em breve, realmente, como o Paulo falou, novidades, onde nós vamos trabalhar exatamente nisso. Vamos entrar dentro da sua mente para entender quais são as suas dores, quais são os seus traumas, e a gente trabalhando ali para você se reencontrar, para você ser uma nova pessoa. Porque minha esposa fala muito isso.
é possível viver 2 vidas em uma. É verdade. Então, eu convido hoje esse primeiro movimento de nós trazermos um pouco do papel do homem, mas eu já convido de antemão vocês a serem uma nova pessoa. Seja um novo homem. Arthur, eu quero deixar, imagina novamente, eu amo essa minha frase. Imagina que essa câmera é um microfone que você vai poder falar para todos os homens do mundo. Eu gostaria que você, mentor Arthur Lima, deixasse uma mensagem que vai impactar os homens dessa terra. Se você pudesse deixar o seu momento final, deixar uma mensagem que vai impactar gerações, qual é a mensagem que você deixa para que homens sejam transformados? Ótimo. Minha primeira mensagem é convidá-los à mudança, a permitirem se mudar, a permitirem se enxergar o que você precisa melhorar. Porque, como Paulo trouxe aqui, nós precisamos pertencer para poder ser alguém. Então, para eu ser filho, é porque eu tenho um pai. Para eu ser pai, porque eu tenho filho. Eu tenho esposa, por isso que eu sou marido. Eu sempre fui essas pessoas. Sempre fui filho, sempre fui pai. Fui marido há pouco tempo, mas diferentemente de ser, eu passei a pertencer. Eu passei a enxergar o meu lugar realmente. E me entendendo, hoje eu falo com orgulho. Um orgulho que eu não tinha há um tempo atrás, desse posicionamento. De que hoje eu sou filho, hoje eu sou pai, hoje eu sou esposo. Tudo isso vem do posicionamento de entender qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar no meu âmbito familiar. Então, eu trago para vocês, vivenciem esse momento. Ele é único, ele é transformador e gratificante, porque você se torna uma pessoa realmente melhor, uma pessoa mais próxima, mais próspera, uma pessoa mais feliz. A gente sempre busca a felicidade, mas a felicidade não é aquela risada em pequenos momentos, em pequenas situações, e depois a gente se fecha dentro da nossa mente, dentro das nossas dores. A felicidade, ela expande. Ela é você entender quem você é, entender o lugar que você convive e saber que ali é o seu lugar. É você voltar para casa e saber que ali é o seu lar. É você estar dentro ou do seu próprio negócio, ou dentro de uma empresa, e saber que ali você é uma peça fundamental para aquilo. Então, se enxergue, se permita, se transforme. Essa é a dica que eu trago, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje, de que sim, é possível mudar, de que sim, é possível evoluir, e sim, isso é maravilhoso. Uau. Isso é gratificante demais, ser uma pessoa melhor. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é. E você, Paulo? Então eu replico e trago a mesma para você. Tenha a nossa câmera, o nosso microfone aberto. Qual a mensagem que você pode trazer para o mundo de vida e de como ser um homem melhor? Eu costumo dizer uma coisa e eu quero trazer para você. O homem, é dever do homem ser a cabeça da casa. Só que eu sempre me pergunto, o que adianta você ser cabeça e estar vazio? Ser uma cabeça oca. Se você cansou de ser uma cabeça oca, entenda que você pode ter conteúdo verdadeiro que transforme não somente a você, mas transforme a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Porque um homem de verdade entende que ele pode evoluir todos os dias. Se evoluirmos 1% por dia, no final do ano, nós não temos 100% de evolução. Temos 365% de evolução contínua. E eu convido você, homem, a não ser um exemplo de Homer Simpson. Ser um homem de verdade. Um homem que seus filhos se orgulhem de falar: esse é meu pai.
que seus colaboradores na empresa que você trabalha falam assim, esse é meu chefe. Que o legado que você deixe é pessoas dizendo assim, este homem mudou a minha história. Não seja um cabeça oca, mas seja um homem de verdade. Uau. É isso. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É um momento realmente que eu fico muito feliz de poder a gente expressar um pouquinho disso para transformar vidas, né? Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é transformar vidas, é curar pessoas. Então a gente poder trazer um pouquinho de mensagem que faça você refletir, que faça você pensar, falar, poxa, eu preciso de ajuda. É o que a gente quer despertar aqui, esse primeiro momento. É você saber que precisa de ajuda, sim, você pode pedir essa ajuda. Isso é fundamental. Você pode, é simples. Pode mudar, Arthur? Não só pode, como deve mudar. E é sobre isso. É sobre isso. E nós encerramos hoje com essa mensagem. Muito obrigado, gente. Compartilha, distribui esse link e fica aqui ligadinho, não pode mudar, que tem muito mais vindo por aí. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.